Olá pessoal, aqui é o Felipe Portal e vamos dar continuidade então no processo de eletrização. Nós já tínhamos falado então sobre o processo de eletrização por atrito e por contato, certo? Dá um ok. E agora para nós finalizarmos então, vamos analisar então o processo de eletrização por indução. Nós tínhamos visto então, quando nós estávamos falando sobre o processo por eletrização por atrito, nós observamos que quando a gente atritava dois corpos, eles ficavam com sinais contrários. Um ia ficar com um sinal positivo e o outro com um sinal negativo. Quando nós falávamos então por eletrização por contato, quando nós pegávamos dois corpos e aproximávamos e fazíamos o contato, a gente observava o quê? Que eles iriam ficar com sinais de mesmos sinais. Então, as cargas iriam se distribuir, de acordo com o raio, e eles iriam ficar com o mesmo sinal. E agora, no processo de eletrização por indução, como é que vai ficar, será o sinal? Certo? Então vamos analisar. Então, inicialmente, vamos observar que o que seria um condutor neutro? Um condutor neutro nada mais é que ele tem a mesma quantidade de portadores positivo quanto negativo. Perceba nesse exemplo aqui, tem 1, 2, 3, 4 portadores positivos e negativo. 1, 2, 3, 4 portadores negativo. Então, nós podemos dizer que este condutor, Estou dizendo que esse aqui é um condutor, então, ele vai ser um condutor neutro, certo? Então, o que acontece agora se nós pegarmos um bastão, e ele tem vários portadores positivos, tem bastante portadores positivos, vai sofrer, então, um processo de indução. O que seria isso? Cargas negativas, essas 4 cargas negativas vão se aproximar do lado do bastão que tem carga positiva. E as cargas negativas vão ser repelidas, de forma que eles vão ficar mais afastados. Mas perceba que este bastão aqui, ele tem uma quantidade de cargas muito maior do que este indutor. Quando esse bastão, que a gente vai chamar então de indutor, que é ele que está induzindo as cargas, perceba que esta indução aqui, a gente chama ela de indução parcial. Indução parcial. Por que é parcial? Porque este indutor aqui, ele vai só induzir, ele só vai conseguir induzir essas 4 carguinhas negativas, porque é o que esse condutor neutro tinha. Ele não vai conseguir induzir a mesma quantidade de cargas, porque esse cara só tem 4. Agora perceba que se esse cara aqui tivesse apenas 4 cargas positivas, daí nós poderíamos dizer que ele sofreu um processo de indução total, porque ele conseguiu induzir a mesma quantidade de cargas que ele tem. Por exemplo, vejamos esse cara aqui, nós temos uma casca esférica, certo? Com uma carga, inicialmente ela tinha uma carga Qzão, Daí eu fui lá e inseri uma carguinha ali dentro, de carga Qzinho. Daí o que vai acontecer? Isso aqui é uma casca, vai sofrer o processo de indução. Se esse cara aqui for positivo, o que vai acontecer? Ele vai induzir cargas negativas aqui, vai induzir cargas negativas. De forma que, se esta quantidade de carga aqui for igual a esta carga menos Q aqui, nós dizemos que esse processo aqui, ele sofreu indução total. Então, aqui nós temos indução total. Indução total. Certo? E daí o que vai restar lá para fora? O que sobrou. Ou seja, ele tinha Qzão, se aqui para dentro veio Qzinho, então aqui nessa parte externa vai ficar o quê? Vai ficar com umas cargas, por exemplo, positivas, de carga Qzão menos Qzinho. Isso que vai me restar ali nesse processo. Certo? Mas nós temos interesse nós estamos falando sobre o processo de eletrização. A gente quer saber, então, como eu posso eletrizar um corpo usando este recurso aqui, que é indução. Aqui nós vimos só induzindo. Ou seja, se eu afastasse este bastão aqui, o que iria acontecer? As cargas iriam voltar de novo para o início e o processo ele ficar neutro, porque como ele é um condutor, ele tem uma grande mobilidade. Então esses elétrons vão poder se mexer aqui dentro. Então, se eu tirar esse bastão, ele voltaria para esse processo aqui, que era neutro, mas eu quero eletrizar ele. Eu quero que ele fique ou com uma carga positiva ou com uma carga negativa. Então, vamos analisar, então, processo, eletrização por indução. Eletrização por indução, ele sempre vai envolver 3 corpos, certo? Então, vamos analisar. Então, vamos fazer esse primeiro caso, certo? Que é utilizando o bastão. Então, eu tenho um bastão
certo? E eu tenho um corpo neutro aqui inicialmente, tá? Então vamos supor que ele está neutro. Aqui. Neutro. Então, quando eu me aproximar perto dele, desse bastão, pegar esse corpo, ou melhor, pegar o bastão e aproximar próximo desse condutor, o que vai acontecer? Vai sofrer indução. Então tá. Então, aqui vai ficar com cargas negativas e aqui, mais externamente, as cargas positivas, certo? Daí o que vai acontecer? Se eu pegar agora um terceiro corpo, ó, esse aqui vai ser meu terceiro corpo, também neutro, e vier lá e encostar ele por esse lado, o que vai acontecer? Ó? Mantendo esse cara próximo, ó. Aqui vai ficar com as cargas negativas e essas cargas positivas, digamos, vão querer ficar o mais afastado possível. Então o que vai acontecer? Eles vão se afastar o máximo possível, ó. Então ele se afastou, porque eu encostei aqui, elas vão querer, por repulsão, digamos, ele vai querer ir o mais afastado possível. Mas agora, o que eu vou fazer agora? O terceiro passo. Quando eu tirar esse cara, ó, eu afasto ele, o que vai acontecer? Esse cara aqui vai ficar com as cargas positivas e esse aqui vai continuar sofrendo indução, certo? E agora, se eu tirar esse bastão aqui, o que vai acontecer? Vai ter uma redistribuição dessa carga de forma que ele vai ficar totalmente distribuído aqui. Enquanto que o outro está afastado, bem afastado um do outro, esse aqui vai ficar com as cargas positivas, esse daqui vai ficar com as cargas negativas. Então, nós tivemos então um processo de eletrização por indução. Então, não se esqueçam, processo de eletrização por indução sempre envolve 3 corpos. Uma outra forma de nós fazer essa eletrização é aterrando um dos corpos. O que seria aterrar alguns corpos? Um dos corpos. É esse cara aqui, este símbolo aqui, então, é o símbolo de aterramento. Então, se nós viermos aqui para a situação inicial, o que nós temos? Agora eu vou pegar um bastão negativo. O que vai acontecer aqui? Ele vai induzir cargas positivas, certo? E mais afastado possível, vai ficar as cargas negativas, certo? Mas o que vai acontecer? Quando eu pegar este aterramento aqui, certo? Eu interligar em qualquer um desses pontos, eu posso interligar ele em A, ou em D, ou em B, ou em C, não importa qual seja o ponto, não importa. Como esse aqui está com excesso de carga, ou seja, o que vai acontecer? Esses elétrons eles vão querer sair, então os elétrons vão descer aqui. Ó. Então os elétrons vão querer descer e ir para o aterramento. E daí depois, o que a gente faz? A gente tem que, mesma coisa, ó. Encostou, depois afastou. O que seria o afastamento? Seria desligar. A gente vai desligar o aterramento. E daí depois a gente afasta o bastão. E daí qual carga que ele iria ficar? Com carga positiva, já que esse daqui é negativo, esse aqui vai ser positivo. Então o que acontece? Num processo de indução, as cargas sempre vão ficar com sinais contrários. Então tá, pessoal, então era isso, então não se esqueça de ir lá, então curta nosso canal, caso você então se inscreva, principalmente se inscreva, por quê? Porque quando eu for comentar as outras aulas, você já vai receber uma notificação, então não se esqueça então de fazer sua inscrição. Até mais e se falamos aí!